Durante anos a fio foi o príncipe André, duque de York, irmão do rei Carlos III. Já tinha sido notícia quando lhe retiraram os títulos nobiliárquicos e volta a ser notícia. Ontem foi detido para interrogatório no dia de aniversário, ao que tudo indica por causa dos cheiros Epstein. Será que a família e a monarquia resistem ao escândalo? É este o tema do Contracorrente de hoje. José Manuel, bom dia. Bom dia. Resistem? Já vamos falar sobre isso, mas já agora deixa-me só glosar aqui um tema que eu acho interessante, que é o tema do nome. Porque é que ele está a ser... Chamaste-lhe André Mountbatten Windsor. Windsor. Este nome é muito curioso, porque, primeiro, não era assim que a gente o conhecia, não era? Era o príncipe André, ou então era o duque de York, mas tudo isso lhe foi retirado já no tempo da rainha Isabel II, portanto ela deixou de fazer parte da... o Reino Unido chama-se Working Royals, mas além de ser Working Royals, os títulos foram retirados, portanto ele passou a ser um cidadão sem títulos nobiliárquicos. Agora, dito isto, porquê Mountbatten Windsor? Explica-nos. Por incrível que pareça, são dois nomes com um lado relativamente falso. Como assim falso? Porque se isto fosse tudo normalmente, se fosse como fossem os nossos nomes, ele chamar-se-ia André Saxe-Coburg-Gotha. Saxe-Coburg-Gotha. Isto é como o nosso rei Dom Carlos. Como o nosso rei Dom Carlos. Porque é tudo a mesma família. Uma família, problema, era uma família alemã. No século XIX, enfim, no século XVIII começou, mas sobretudo no século XIX, os alemães, as famílias, a Alemanha não estava ainda unificada, havia imensos principados e então as famílias, os príncipes alemães espalharam-se pela Europa toda e quando começou a Primeira Guerra Mundial, portanto há um pouco mais de 100 anos, eram tudo primos. Aliás, em parte, achou-se que aquilo não havia guerra porque eram tudo primos. Isso. Portanto, o rei da Inglaterra, o czar, o Kaiser, tudo aquilo eram primos, e naturalmente durante a guerra, portanto em 2017, o rei Jorge V mudou de nome e passou a chamar-se a Casa de Saxe-Coburg-Gotha, passou a chamar-se Casa de Windsor. O Windsor era um velho, ainda hoje lá existe, portanto é um velho palácio real inglês, britânico, e portanto passou a adotar esse nome. E mesmo o nome Mountbatten vem do alemão. O nome alemão de origem é um nome difícil de dizer. Tu sabes tudo, Battenberg, exatamente. Battenberg, tenho que estar a ver aqui a ver, não sei essas coisas de cor. Quem está connosco é o Carlos Maria Bobano, colunista do Observador. Essa é uma tradução. Berg é montanha em montanha, alemão, exatamente, Mountbatten. Portanto, talvez o nome mais conhecido desta família foi uma figura que também com uma vida em termos pessoais algo colorida, que é o Lord Mountbatten, que foi, enfim, teve um papel militar muito grande, foi o último vice-rei da Índia, era uma figura tutelar, sobretudo para o príncipe Filipe, portanto o marido da Isabel II, depois era muito influente no crescimento do atual rei, o rei Carlos III, mas depois foi assassinado pela ETA, quando estava... Pelo IRA provisório, quando estava num barco, numa baía na Irlanda, penso que aquilo fiquei na República da Irlanda, não fiquei na Irlanda do Norte. Eu, por acaso, já uma vez até dormi nessa povoação onde isso aconteceu e agora não tinha certeza se é a Irlanda do Norte ou se é a República da Irlanda. Não interessa. O barco foi feito explodir e ele morreu nesse atentado. E, portanto, temos dois nomes, que um é uma adaptação do alemão, Mountbatten, e o outro uma invenção recente, digamos assim, porque devia ser Saxe-Coburg-Gotha, o que de alguma forma mostra até que ponto as famílias reais têm que ter em consideração aquilo que representam. Portanto, e desse ponto de vista, aquilo que aconteceu em 1917 foi a família real representa
representa, encarna, simboliza, na altura, o Império Britânico e, portanto, o facto de ter um primo em Berlim e outro primo em Moscovo, a família aqui não conta. O que conta é o que é a instituição. A instituição. E desse ponto de vista, aquilo que vamos ver como é que tudo agora se passa, porque isto é indiscutivelmente um momento difícil para o rei Carlos III e para a monarquia britânica. Mas não é a primeira vez que surgem questões nas famílias reais, eu diria quase todas, com os filhos que não são herdeiros do trono, portanto, com aqueles que não são o primeiro na linha da sucessão, e isto já aconteceu muitas vezes em muitas casas reais, e nas casas reais, também muitas vezes, nem sempre a linha de sucessão é a melhor de todas, também às vezes acontece, não é? Aliás, curiosamente, neste caso da família real britânica, nós tivemos a rainha, quer dizer, tivemos primeiro uma espécie de quebra da linha de sucessão com outra situação que foi quase escandalosa, ou não foi mais escandalosa porque boa parte das coisas só agora é que se conhecem, que tem a ver com Eduardo VIII. Eduardo VIII é o rei que abdica por causa de uma paixão por uma senhora britânica, uma divorciada americana, e portanto não podia ser, portanto ele abdica, mas os problemas depois é que ele é um simpatizante da Alemanha nazi e as coisas complicam-se. Nós até temos aqui um podcast que fizemos aqui, daqueles podcasts do Observador, em que se conta a tentativa que os alemães fizeram de vir raptá-lo quando ele estava cá em Portugal. O problema é, desculpa só esclarecer uma coisa, ele não era um simpatizante nazi. Ele, quando está em Lisboa, as informações do embaixador alemão, que depois são descobertos em Marburg, não é? Nos últimos dias de guerra, e que passam para os americanos toda aquela documentação dos Marburg Files, ele é um traidor, não é? Ele é um traidor e ele teria incorrido em pena de morte. Sim, mas os ingleses fuzilaram gente ou enforcaram por muito menos que aquilo. Portanto, o problema dos Marburg Files é que, na verdade, ele teria transmitido isto a quem estava à sua volta, que se a Inglaterra fosse suficientemente bombardeada, ficaria mais disponível para negociar a paz. Portanto, ele é, de facto, um traidor nesse sentido. As simpatias nazis dele são mais do que simpatias, e dela, da Wallis Simpson. Porventura ainda mais. Porventura ainda mais. Ainda mais. Ainda mais teria sido o gatilho, digamos assim. Se percebe à época, as pessoas não podem ver o nazismo na época com a simpatia, com os olhos com que veem hoje, não é? Aquilo era tudo aquilo que se achava que um príncipe devia ser. Porque ele era bonito, porque ele dançava, porque ele era progressista, porque ele se preocupava com as classes trabalhadoras, porque ele não era cinzentão como o irmão, não era aquela formalidade, ele era próximo das pessoas, em parte do que era o príncipe André, ao lado do Carlos, que é um paspalho, aparentemente, não é? Bem, já vamos ver isso melhor. E portanto, agora, em relação a este príncipe, eu sei que a história de amor é muito convincente, é maravilhosa. O Eduardo VIII. Todas as histórias de amor são maravilhosas, mas existia já a forte convicção, não é, de que o príncipe, quer dizer, seria muito complicado como rei, porque ele torna-se rei, e de que ele teria transmitido já até informações. Portanto, nós estamos diante de um caso de traição. Agora, é claro, à época tudo isto se consegue. Sim, mas, apesar de tudo, aquilo acabou por ser gerido bem pelo Churchill, nomeadamente. O próprio Churchill chega a destruir documentação dele, onde ele tinha escrito sobre o Eduardo VIII, que considerava um traidor, e ele destrói para que isto não se torne um problema. Não é? Pronto. Mas esse caso não ganhou, até porque os tempos eram outros, e tudo isso é mantido secreto durante muito tempo, segredo de Estado, não ganha essa dimensão. Os americanos. Pronto. E depois o outro rei, portanto, o irmão, neste caso o irmão mais novo, é uma figura importante. Nós temos alguns filmes até interessantes, o Discurso do Rei, por exemplo, aquele filme em que se mostra como ele tinha um lado gago. E depois temos duas figuras que não estavam na linha de sucessão próxima e de repente ficam herdeiras do trono, que são as duas irmãs. Uma delas, Isabel II, que até supostamente era a menos bem preparada, porque era aquela que tinha tido a vida menos preocupada com isso, e depois se torna uma rainha importante
na história, na transição para a monarquia moderna. Já falamos aqui programas sobre ela, quando ela morreu, e é indiscutivelmente uma figura de referência. Não quer dizer que tudo tenha corrido maravilhosamente bem durante o seu longuíssimo reinado. É o reinado mais longo da história, com exceção de Luís XIV. E Luís XIV foi rei para aí aos 14, tu sabes de cor? 4 anos, 5 anos, para aí, uma coisa assim do género. Portanto, e os tempos eram outros, enfim, não teve que viver quase até aos 100 como Isabel II para ser rei durante tanto tempo. Luís XIV de França, como é óbvio. Bem, mas temos agora uma situação, enfim, em que na linha de sucessão do trono poderia voltar a haver um problema semelhante. Imaginemos que, em vez de termos Carlos III, que desde o princípio tinha noção daquilo que viria a ser, até a sua própria ligação enfim, não é tio diretamente, mas na prática o tio, que era Lord Mountbatten, é relevante como figura inspiradora. Enfim, Lord Mountbatten depois tem outros problemas. Sim. E tem outros problemas, não vamos entrar aí, porque aí então É que daí não saía. nunca mais que aqui saímos. Bem, mas é alguém que está sempre naquela noção de ter que ser contido, o que às vezes nem sempre corre muito bem, designadamente naquele casamento que é um casamento de conveniência com a princesa Diana, e porque ele de facto tinha uma paixão que acabou por regressar a essa paixão, que é a atual rainha. Mas até isso é interessante, porque é a demonstração que, apesar de tudo, a monarquia britânica evoluiu, porque esta simples ideia de que se regressa a uma paixão adúltera, portanto, porque de alguma forma há adultério durante o período em que ele é casado com a princesa Diana, que isso hoje não é suficiente para impedir o acesso ao trono, é uma clara evolução. Mas agora há uma diferença enorme, e há muito tempo, entre ele e o Príncipe André. O Príncipe André, desde a meninice, digamos assim, que era o mal comportado. Portanto, apesar de ser, portanto, ele é o terceiro na linha, o terceiro filho, portanto, há uma princesa Ana pelo meio. Seria um filho muito protegido e muito pela rainha, o que não é estranho, muitas vezes acontece, quando há vários filhos, é o filho mais fora da mãe, que mais complicado, que as mães muitas vezes sentem uma necessidade de proteção e acabam por tornar no fim. Há muitas histórias destas, romances, tudo, em que a gente vê estas situações existirem. É o Benjamin. Hã? É o Benjamin. Sim, é o Benjamin, mas não é só ser o Benjamin, depois até há um Benjamin, não é um quarto filho, não é o Benjamin, é mais o comportamento assim um bocadinho, quer dizer, ele nunca se destaca, sobretudo, ele só faz aquele que nós hoje chamaríamos de traquinices. É muito importante, eu sei que hoje ninguém defende o Príncipe André, mas ele tem um comportamento militar. Sim, mas é o único momento que se safa na vida dele. Sim. Que é a Guerra das Malvinas, em que ele é piloto de helicóptero. Ele é extremamente popular, é preciso não esquecer isto. Ele chegou a ser muito mais popular que o Carlos e que o desgraçado do Eduardo, não é? Que ninguém achava graça alguma. E ele era mesmo muito... É verdade. Sim, quando ele revelou-se, o Eduardo revelou-se... Vem com umas rosas vermelhas. Sim, o Eduardo revelou-se à posteridade mais tarde. Mas, de facto, ele tem aquele lado de vitalidade. E tudo lhe era permitido, porque aí é engraça. Pois. Só que ele sempre foi mal comportado. Ele sempre tratou mal os empregados, de uma forma que era desagradável. Fazia brincadeiras parvas, como é que costumo dizer, designadamente com os seus helicópteros, fazendo coisas que não podia fazer, entrando armado nos palácios, com companheiros, tudo... O enfant terrible. Quer dizer, mas atenção, e depois rapidamente se percebe que ele tem pronto, nunca se esforça naquilo que não é glamouroso, portanto ele tem péssimas notas, portanto quando estuda, péssimas notas, e depois acaba por se apaixonar ou por se envolver com uma senhora, que é Sarah Ferguson, que digamos que... potencia todos os seus defeitos e ele, porventura, também potencia os defeitos delas. Curiosamente, a Sarah Ferguson, a família da Sarah Ferguson é descendente de um rei maldito,
que é rei Carlos II, que é o rei que foi deposto e executado no século XVII, no Reino Unido. Portanto, houve depois a seguir veio um período que foi o período da República e ditadura de Cromwell, depois a monarquia voltou a ser reinstituída, mas esta é a linhagem da Sarah Ferguson. Portanto, e a Sarah Ferguson, portanto, o casamento não dura muito tempo, acaba de uma forma quase inevitável, porque de repente descobre-se que Sarah Ferguson ia com os filhos e um amante, e aparecem fotografias daquilo tudo, enfim. Bastante complicado. Bastante complicado, portanto há um divórcio, mas eles acabam por ficar sempre relacionados. E aí é que parece estar em boa parte aquilo que é, neste momento, particularmente incriminatório para o André Mountbatten Windsor. Isto é, os papéis que ele passou, papéis secretos, que ele passou a Epstein. E que é aquilo que está na origem da acusação que lhe é feita. Repara, ele está envolvido nos escândalos sexuais dos ficheiros Epstein, e envolvido com o conhecimento público disso há muito tempo e com um grau de comprometimento muito confrangedor. Há uma famosa entrevista que ele dá à Newsnight da BBC, ao programa Newsnight da BBC, quando são conhecidas designadamente as revelações daquela rapariga, enfim, que entretanto morreu, mas que foi a denunciante. Quando isso é revelado, em que ele nega não sei quantas coisas e depois são mostradas as fotografias e depois são mostradas as provas e depois é um desastre completo essa entrevista. Portanto, ele a partir daí está de alguma forma completamente postulado e não levará muito tempo em que a Casa Real o deixe cair, ainda a mãe, Isabel II. Mas estamos a falar de crimes sexuais que implicam sempre testemunhos, implicam sempre queixas. Quer dizer, agora apareceu um outro caso, uma pessoa que não se conhece o nome, apareceu por via do advogado, também é alguém que terá sido enviado por Epstein dos Estados Unidos para umas festas e coisas assim do género, do Arthur Mountbatten Windsor, portanto, na altura ainda Príncipe André. Este caso é diferente. Aquilo que agora se sabe, ao serem revelados aquelas milhões de documentos, milhões de mails, é algo diferente. São mails que ele enviou à Epstein a dizer, aqui vão os documentos que pediste, aqui vão aqueles documentos que podem fazer jeito, e são documentos secretos, segredos de Estado. Porque ele era representante da coroa inglesa, da coroa britânica, para o comércio internacional. Se quiseres, tem dois papéis, tem dois chapéus. Um chapéu é aquilo que se chama em Inglaterra o Working Royal. Portanto, é um membro da família real que tem um papel público, designadamente naquelas ações em que os royals, os membros da Casa Real, estão sempre a participar. Algumas são apenas caritativas, outras são, enfim, essas campanhas. O outro papel que ele teve é um papel como uma espécie de representante comercial do Reino Unido para a promoção das relações comerciais do Reino Unido. E é aí que ele tem acesso à documentação sensível, que envolve, nomeadamente, o Afeganistão, e num período em que o Reino Unido está com tropas no Afeganistão e que são de uma sensibilidade brutal. Sendo que nisso há ainda coisas que não estão, enfim, não é tudo conhecido, mas parece haver um papel também desempenhado pela sua ex-mulher, mas continuava a ser muito próxima, Sarah Ferguson. Sim, viviam no mesmo palácio, digamos mesmo assim. Palácio. Agora, sempre, essas casa coisas, no sentido real do termo. Real do termo. Bem, mas que supostamente é alguém que tem a sua vida e tem que ter a sua vida e tem que ter os seus gastos e as suas contas, mas estava sistematicamente a gastar demais. Era alguém que, por exemplo, marcava uma viagem de avião, não a fazia e não se preocupava em sequer reaver o dinheiro. Vale a pena. Quer dizer, era alguém que não gostava de vinho, mas comprava vinhos mais caros para ter uma refeição e depois bebia-se um copito e o resto ia para o lixo. Quer dizer, era assim, não
Não se olhava, não, esse Não se dinheiro olhava. são Zé, detalhes. e talvez seja melhor explicar. Nós também temos já um convidado em linha, mas que é Era o uma pessoa seguinte, que não... a família real inglesa é muito espartana nos seus hábitos e nos seus gastos, Quer dizer, nos tem seus muito dinheiro, consumos, tem tem muito imenso dinheiro, mas dinheiro. não, tem muito dinheiro, são das pessoas mais ricas do mundo, enfim, pelo menos do Reino Mas Unido, são muito... mas não são exibicionistas. Por exemplo, ela era uma pessoa que ia comprar uma camisola de cashmere. Como toda a gente sabe. Quem dera. Não, é uma camisola de cashmere. Não comprava uma, comprava 8. Portanto, sei lá, podia fazer. Tipo, a Quem princesa não fazia? Ana recicla a roupa, roupa. não é? São conhecidos a forma quase incómoda, como alguns daqueles apartamentos deles não estão aquecidos, não é? Como, por exemplo, esse foi um dos focos da Meghan Markle, não é? A casa com o príncipe Harry, é que ela vem dos Estados Unidos, era uma estrela de cinema, nem sequer muito grande, mas tinha uma vida menos espartana que aquela. Com outros confortos. E agora repara, só para coisa, estes, muito telegraficamente, porque nós já temos um convidado em Sim. este problema com o filho segundo, digamos assim, uma pessoa que não é o herdeiro direto do trono, são problemas que, curiosamente, discute-se hoje no Reino Unido, até que ponto é que, depois de Carlos estar a lidar com... Carlos é uma pessoa que pode ter muitas particularidades, ser o tal pessoa assim então, não ser glamouroso, mas que é, pronto, alguém que cumpre os seus deveres de uma forma muito escrupulosa, por comparação com André. Agora temos alguém que é, neste momento, porventura, a figura mais popular da família real, que é o príncipe William, portanto, o filho mais velho de Carlos e Diana. E temos, novamente, uma velha ranhosa, que é o príncipe Harry, portanto, o segundo, o tal casado com a Meghan Markle, que já se foi para os Estados Unidos, já não satura, que estão sempre a sair histórias, sempre a alimentar histórias, que escreve livros inacreditáveis. Portanto, isto faz... Quer dizer, há uma parte disto que tem a ver com a nossa modernidade e com a forma como a família real não dá um passo sem que tudo seja conhecido, e a importância das relações, da forma como até a própria relação com o público e as relações públicas foram ganhando uma dimensão que não tinham quando Isabel II chegou ao poder. Aquela série que nós vimos no Netflix, The Crown. The Crown acompanha um pouco essa transformação. Enfim, aquilo nem sempre é rigoroso, atenção. E às vezes até é bastante pouco rigoroso em alguns aspectos. Até quase ofensivamente pouco rigoroso. Mas mesmo assim dá-nos uma ideia da forma como isto foi evoluindo. E esse aspecto é novo, digamos assim. Há uma necessidade de perceber que há um mundo que não é um mundo antigo, em que as realezas podiam fechar nas suas conchas e ficarem protegidas. Isso é muito evidente o que acontece naquele momento de transformação que é a morte de Diana, quando a rainha está em Balmoral e tem que ir para Londres, e não percebe isso logo. Há ali um momento, há um outro filme, agora não me lembro o nome dele, é a Rainha, acho que é o mesmo, chama-se Rainha, que é um filme muito interessante, esse, bastante mais rigoroso, que conta essa história dos dramas. Balmoral, então, esse filme também permite ver até que ponto Balmoral é um sítio austero. Portanto, ir ao sítio de férias. E desagradável. Quer dizer, ir de férias para olha, nós passamos agora por tantos dias cinzentos e de chuva. Imaginar que não sobreviveríamos ali. Nos dias cinzentos e de chuva do verão, vamos para um castelo nas Highlands escocesas, onde há nevoeiro quase todos os dias. É assim um bocadinho particular. Bem, mas independentemente disso, há uma evolução, e agora... os editoriais da imprensa britânica hoje são vivos, digamos assim, e discutem muito qual é o futuro. Quer dizer, nunca discutem, não põem em causa, no essencial, a instituição monárquica, mas uma das coisas que levantam é a hipótese de, que eu creio que não vai acontecer, de o Carlos III, que creio que está a ser uma surpresa positiva para os britânicos, não quer dizer agora no sentido de estar a exercer o seu reinado de uma forma bastante mais consensual e bastante mais popular do que aquilo que foram alguns períodos da sua vida e do seu lado de falta de jeito. Ontem uma das coisas que discutia era se no comunicado que ele faz, que é um comunicado muito duro para o irmão, discutia-se, mas ele nem sequer lhe chama irmão, que é uma coisa muito... No comunicado não vem o nome irmão. A palavra irmão não é citada. O meu irmão. Não, nem se diz da minha família. Diz que há um momento difícil para a monarquia,
a lei é para cumprir e a lei cumprir-se até ao fim. E as indicações que existem é que a polícia avançou, entre outras razões, ou entre outras motivações, ou entre outro enquadramento, porque para quem disse, façam favor. A lei é para cumprir. Façam favor, a lei é para cumprir, portanto, quer dizer, não estariam desinformados, não teriam sido apanhados tão de surpresa como porventura nós imaginamos. O que também é revelador da forma como estas instituições estão feitas para resistirem às pessoas. Eu acho que isso é que é a questão central na discussão sobre a monarquia. São instituições que estão ou não feitas para resistir às pessoas, porque quando é uma família, às vezes saem pessoas menos boas. Não é? É isso.